Tentar resolver um problema complexo na nossa sociedade sem um projeto de pesquisa, tipo, muito bem amarrado, é basicamente como tentar construir um prédio de 10 andares sem uma planta baixa, sabe? Nossa, sim, com certeza. A equipe pode até ter os melhores tijolos, né, os engenheiros mais bem-intencionados, mas sem aquela planta estruturada guiando cada passo, o prédio inevitavelmente vai desmoronar. Vai vir abaixo, não tem milagre. Pois é, a nossa intuição humana, por mais bem-intencionada que seja, é cheia de falhas e vieses. E a pesquisa científica atua justamente como essa planta baixa essencial, projetada especificamente para evitar que os nossos achismos derrubem a obra inteira. E é aí que entra a importância de desmistificar a ciência, sabe? Porque quando a gente fala em método científico, muita gente já imagina logo aquele cenário super clássico. Jaleco branco. Laboratório isolado, misturando líquidos em tubos de ensaio coloridos. Mas a realidade é que o conhecimento científico é uma ferramenta extremamente estruturada e altamente aplicável para resolver problemas reais e cotidianos. Coisas que acontecem na rua, dentro de casa ou nas escolas. Então vamos destrinchar essa ideia hoje. A nossa missão nessa análise aprofundada é entender como esse conhecimento é de fato construído passo a passo. Vamos focar nos conceitos de psicopedagogia e na análise do comportamento aplicada, a famosa ABA. É um material riquíssimo. E o mais legal é que todo esse arcabouço teórico que vamos debater está ancorado em um cenário muito prático, que é a inclusão escolar de crianças com autismo. E olha, essa escolha de cenário muda tudo para quem nos ouve. Transforma um tema que à primeira vista poderia parecer extremamente árido, afinal, estamos falando de regras metodológicas, né? Sim, pode soar meio chato. Pois é, mas transforma isso em algo incrivelmente palpável. De repente, a gente não está mais debatendo variáveis soltas no espaço sideral. Estamos falando sobre um desafio com rosto, com nome e com um impacto social imediato. A metodologia deixa de ser aquele obstáculo burocrático e chato. E passa a ser uma ferramenta. Exatamente. Se revela como o único caminho seguro para garantir que a intenção de ajudar uma criança realmente se transforme numa ajuda eficaz lá na sala de aula. Faz todo sentido. Então, para começar a construir esse nosso prédio da ciência, a primeira coisa que precisamos fazer não é comprar o cimento, né? É, na verdade, escolher e demarcar o terreno. Isso, o famoso tema. Exato, o tema. É aquela área geral de interesse. Por exemplo, se a ideia é estudar a inclusão de crianças com autismo, o tema vai envolver descrever o que é o autismo, o que significa inclusão, mapear o que já foi escrito sobre isso. Dá aquele panorama geral. Só que ter um terreno não significa que a gente sabe exatamente onde cavar o buraco da fundação, certo? De forma alguma. E ficar apenas no tema é tipo um erro clássico de quem está começando a pesquisar. É preciso passar do vago para o extremamente específico. E é aí que aterrissamos no problema de pesquisa. O problema com P maiúsculo. Exato. Se a gente conectar isso com a lógica de qualquer investigação rigorosa, o problema é o coração do estudo. É uma pergunta exata, sabe, direta, que o trabalho tem a obrigação de responder no final. E é fascinante observar o contraste entre o que é uma pergunta ruim e o que é uma pergunta metodologicamente perfeita. Nossa, a diferença é gritante. Dá um exemplo de uma pergunta ruim, só para o pessoal ter uma ideia visual. Tá, uma pergunta ampla demais, como a inclusão escolar é benéfica para crianças com autismo, é simplesmente um pesadelo metodológico. Sério? Parece uma pergunta tão normal. Parece, né? Mas pensa nas brechas. Como a gente vai medir o que é benéfico? Estamos falando de benefício social, tipo fazer amigos na hora do recreio? Ah, entendi. Ou benefício cognitivo, como tirar notas boas? E em qual idade? Em qual tipo de escola? É simplesmente impossível responder a isso com rigor. Fica vago demais. Muito vago. Em contrapartida, um problema cirúrgico e bem delimitado soaria como: quais são os impactos do mediador escolar no comportamento de sentar de crianças com autismo em uma escola pública nas séries iniciais do ensino fundamental? Caramba! A diferença é brutal mesmo. Essa pergunta restringe o foco de uma maneira impressionante. Totalmente. A gente passa a saber exatamente quem está sendo observado,
onde a observação acontece e o que está sendo medido que, no caso, é algo superfísico, o comportamento de permanecer sentado. Isso, a gente isola a variável. E a variável nova no ambiente fica clara, que é a presença do mediador escolar. Mas aí, e aqui entra um conceito logo em seguida que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha, que é a hipótese. E lá vem. A hipótese é aquela aposta educada, né? A resposta prévia é que quem pesquisa acha que vai encontrar. No nosso cenário, a hipótese seria apostar que a presença do mediador realmente aumenta o tempo que a criança fica sentada. Perfeito, essa é a hipótese. Mas, sendo muito honesto, isso não é um perigo enorme. Como assim um perigo? Quero dizer, ter uma aposta inicial não faria o pesquisador, mesmo que de forma completamente inconsciente, tentar forçar a barra? Ah, o famoso viés de confirmação. Isso. Tipo, ignorar alguns dados e supervalorizar outros apenas para provar que a intuição dele estava certa desde o início e sair como grande gênio da história. Olha, essa dúvida toca no ponto mais sensível da natureza humana dentro da ciência. A intuição de quem olha de fora é exatamente essa. Tipo, se eu já entro no cassino com uma aposta, eu vou tentar viciar a roleta. Exatamente o que eu pensei. Mas a grande sacada aqui é que a metodologia rigorosa existe precisamente para amarrar as mãos do pesquisador. A hipótese não é uma conclusão disfarçada de pergunta, sabe? Ela é, na verdade, uma ferramenta de modelagem. Modelagem do quê, exatamente? Do próprio desenho da pesquisa. A hipótese dita como experimento precisa ser montado para que ele seja tipo a prova de fraudes ou vieses. Ah, então ela molda o caminho, não o final. Isso. E o ponto crucial é que, ao final de todo o processo de coleta rigorosa, essa hipótese inicial vai ser corroborada, falseada ou completamente refutada pelos dados brutos. Os dados não mentem. Exato. A estrutura rígida do método impede que o ego interfira. Os números e as observações vão falar por si mesmos, independente do que se desejava que acontecesse no início. Entendi. A hipótese só está lá para dar o norte. Para sabermos o que estamos testando e não o resultado que devemos a todo custo alcançar. Perfeitamente resumido. Faz todo sentido visto por esse ângulo. É como dizer, eu aposto que a chave dourada abre essa porta pesada. A minha aposta não muda o formato da chave, nem derrete o metal da fechadura. Bela analogia. A chave vai entrar e girar ou não. A metodologia é a fechadura implacável. Agora, avançando no processo, surge uma dúvida óbvia. Temos uma pergunta super específica sobre uma criança sentar na cadeira com a ajuda de um adulto. Por que a sociedade, que tem problemas gigantescos para resolver, deveria se importar com algo tão minúsculo? E essa é a hora em que o estudo precisa justificar a própria existência. É a fase da justificativa. Toda pesquisa precisa comprovar seu valor social. Tem que mostrar para que veio. Exato. E os dados que embasam esse nosso cenário são fortíssimos. Estatísticas mostram que 1 em cada 54 crianças está no espectro autista. É muita gente. Muita gente. Além disso, existe um fato pedagógico inegável. Ficar sentado prestando atenção é um pré-requisito fundamental para a aprendizagem escolar tradicional. Se a criança não consegue sentar, ela não consegue acessar o currículo. Ou seja, a pesquisa sai do laboratório e esbarra direto na formulação de políticas públicas educacionais. Precisamente. A justificativa explica o porquê do suor, do tempo e do dinheiro investido ali. Aham. Se conseguirmos provar de forma irrefutável que a presença de um mediador treinado aumenta o comportamento de sentar e que sentar destrava o aprendizado, essa pequena descoberta ultra específica ganha um impacto gigantesco. Ela vira munição para o sistema público. Exato. Ela passa a oferecer um embasamento científico sólido, inquestionável, para que prefeituras e estados invistam milhões na contratação de mediadores para escolas públicas. Sem essa justificativa clara, parece só um exercício acadêmico vaidoso. E com ela fica evidente o potencial de transformar a vida de milhares de famílias na prática. Com certeza. O que nos leva ao próximo passo, que é a execução. Como a gente transforma essa justificativa grandiosa em passos diários dentro da escola? Pelo que o texto do Lacerda mostra, isso se divide em objetivos gerais e específicos. Isso, a gente precisa fatiar o problema. Deixa eu propor uma analogia visual rápida aqui.
O objetivo geral é aquele destino final que a gente digita no aplicativo de GPS. É o que queremos responder e descrever os impactos do mediador no comportamento de sentar. É o endereço de chegada. Já os objetivos específicos seriam cada uma daquelas instruções chatas do aplicativo. Vire à direita a 100 metros, permaneça na faixa da esquerda, siga reto na rotatória. Se a gente ignorar um desses passos, o carro vai parar no bairro errado. A analogia do GPS é perfeita. O pesquisador não pode simplesmente abrir a porta da sala de aula, cruzar os braços no fundo da sala e ficar olhando as crianças aleatoriamente, esperando a inspiração chegar. Não é arte, é ciência. Isso, ele precisa seguir as instruções de rota. E os objetivos específicos são tarefas executáveis e mensuráveis. Dá um exemplo prático de um objetivo específico nesse caso. Por exemplo, primeiro, descrever os desafios gerais de aprendizagem daquela turma. Depois, avaliar como os professores regentes agem quando o mediador está e quando não está. Depois, medir matematicamente o comportamento da criança. É bem o passo a passo mesmo. E a grande beleza de fragmentar o trabalho assim é que evita a paralisia. O objetivo geral é super intimidador, mas resolver um objetivo específico por vez torna o projeto super viável. E aqui tem um desses objetivos específicos citados no nosso material de base que, na real, me pegou de surpresa. O texto sugere realizar a avaliação funcional do comportamento de levantar-se e avaliar a topografia desse comportamento. A famosa topografia. Peraí, pausa rápida. Topografia. Como assim? O que isso quer dizer na prática? A pessoa vai desenhar um mapa das montanhas e vales da cadeira? Esse jargão confunde bastante quem é de fora. Eu te entendo. É um termo muito próprio da análise do comportamento e a confusão é super natural. Quando se fala em avaliar a topografia de um comportamento, estamos falando da forma física, sabe? Do desenho do movimento que a pessoa faz. Literalmente como o corpo se move. Exato. Não basta o pesquisador anotar na prancheta que a criança levantou. A topografia descreve como ela levantou. Ela pulou da cadeira de forma abrupta? Ou ela escorregou lentamente por baixo da mesa, né? Isso. Ou ela levantou e saiu correndo desesperada, ou levantou e ficou paradinha ao lado da mesa. Tudo isso é a topografia. E a forma física dessa ação pode dar pistas cruciais sobre a real função daquele comportamento no ambiente. Nossa, agora a neblina dissipou total. Entender o formato físico da ação é o primeiro passo para entender o motivo dela. E isso serve de ponte perfeita para o conceito de referencial teórico. Chegamos num ponto crucial. Porque com todos esses passos definidos no nosso GPS metafórico, medir o tempo, analisar a topografia, a gente precisa entender como a mente do cientista vai interpretar essas informações, certo? Qual é a lente que está nos olhos de quem observa? Esse, sem dúvida, é um dos debates mais profundos que a gente pode ter sobre a ciência. O referencial teórico é o conjunto de discursos, regras e filosofias que vão orientar cada pequena decisão do estudo. Se não vira bagunça. Sem ele, a pesquisa vira uma bagunça conceitual completa. No cenário da nossa análise, o texto adota a lente do behaviorismo radical. E a escolha dessa lente muda radicalmente a forma de enxergar a criança na sala de aula. Muda em relação ao que, especificamente? Especialmente em contraste com ramos mais tradicionais da psicologia, que enxergam o comportamento apenas como um produto interno da mente do indivíduo. Deixa eu ver se eu peguei a essência disso, porque é um ponto que a gente precisa expandir para a nossa audiência. Claro, manda bala. Vamos imaginar a cena. A criança, lá no fundo da sala, levanta da cadeira, do nada, no meio da explicação da professora. Se estivermos usando a lente de uma psicologia tradicional, mentalista, a conclusão automática não seria algo do tipo: o Joãozinho levantou porque ele está muito ansioso. Exatamente isso. Além de tradicional, tende a buscar a causa dentro do indivíduo. A ansiedade, que é um estado interno e invisível, seria a grande culpada. E qual o problema nisso? O problema metodológico dessa visão é que ela gera um raciocínio circular que não nos leva a lugar nenhum. Como assim circular? Pensa bem, como você sabe que o Joãozinho está ansioso? Porque ele levantou da cadeira. E por que ele levantou da cadeira? Porque está ansioso. Entendi. Fica rodando em falso. Exato.
Isso não resolve o problema prático na sala de aula. O professor não consegue intervir na ansiedade invisível ali na hora. Mas e com a lente teórica do behaviorismo radical? O que muda na prática? Muda absolutamente tudo. Para o behaviorismo radical, o comportamento não brota magicamente do vácuo da mente. Ele é controlado e mantido por variáveis do ambiente externo. O ambiente, em volta da criança. Isso. Então, quando o objetivo propõe uma avaliação funcional, o pesquisador abandona esse raciocínio circular da ansiedade invisível e passa a investigar o ambiente ao redor. A lente behaviorista obriga o cientista a fazer perguntas como: qual foi a variável ambiental que antecedeu o levantar? Pode ter sido um barulho lá fora. Pode. Ou talvez a professora tenha entregue uma folha de matemática muito difícil naquele exato segundo. E a lente também pergunta: e o que aconteceu logo depois que ele levantou? Ele foi repreendido. Talvez ele tenha sido mandado para fora da sala, conseguindo assim escapar da tarefa de matemática que era super aversiva para ele. Uau! O comportamento funcionou para ele, então. Exatamente. Ele levantou para fugir da tarefa e não por uma ansiedade abstrata. Cara, isso levanta uma questão fascinante sobre a própria ideia do que consideramos verdade científica. Quer dizer que, dependendo da lente que colocamos no rosto, dois cientistas de altíssimo nível poderiam estar escorados na parede da mesma sala, observar a exata mesma criança pulando da cadeira no exato mesmo segundo e tirar conclusões completamente opostas. Sim. Completamente opostas sobre o motivo daquilo acontecer e sobre como o professor deveria agir no dia seguinte. É exatamente o que aconteceria. E é por isso que declarar em alto e bom som qual é o referencial teórico usado é tipo uma regra de ouro. É uma obrigação moral da ciência de qualidade. Não tem isenção total. Não existe observação neutra no universo humano, sabe? Todo olhar, por mais técnico que seja, é carregado de pressupostos. A ciência não tenta fingir que a neutralidade absoluta e robótica existe. Ela apenas joga limpo. Isso. Em vez de fingir neutralidade, ela exige transparência total. É como colocar um aviso na capa do estudo: atenção, estou analisando o mundo usando óculos de lentes verdes. Perfeito. Se a lente teórica está declarada logo de cara, a honestidade do debate acadêmico fica super protegida. Se um outro cientista tem uma lente azul, ele pode ler aquele estudo verde, entender perfeitamente a lógica interna. Porque tudo faz sentido dentro da ótica verde, não? Exatamente. E aí ele pode debater os resultados de forma justa ou pode até tentar replicar o estudo usando a própria lente azul para ver se as soluções divergem lá na frente. Sem essa transparência conceitual declarada, a ciência degeneraria em uma briga de bar. Uma mera troca de opiniões disfarçada de dados complexos. É o que mais acontece quando falta rigor, infelizmente. Sensacional. Olha, até agora limpamos o terreno, traçamos a planta baixa com uma pergunta cirúrgica, provamos que a obra tem valor social lá na justificativa e vestimos nossos óculos teóricos. A fundação está pronta. Agora, a gente chega na fase de sujar as mãos de cimento. O famoso como fazer, que ganha o nome de metodologia. E é aqui que muita gente se perde nas classificações. Tem bastante nomezinho complicado. Então, em vez de só listar os nomes complexos, vamos aplicar isso na nossa sala de aula com o mediador e a criança autista. Primeiro, temos a escolha da abordagem, qualitativa, quantitativa ou a mistura das duas, a quali-quant. Tá, vamos para a prática. Se o cientista opta por uma abordagem estritamente quantitativa, ele vai entrar na sala armado com um cronômetro, um contador e uma planilha. Bem exato. Muito. Ele vai gerar dados matemáticos puros, tipo, a criança levantou 14 vezes em 50 minutos. Com o mediador, esse número caiu para 3 vezes. É frio, exato e numérico. E a qualitativa? Se a abordagem for qualitativa, o foco muda completamente. O pesquisador pode sentar com a professora na sala dos professores no intervalo e fazer entrevistas profundas sobre a percepção de desgaste emocional dela, sabe? Entender o lado humano do processo. Exato. Perguntar como ela se sentia antes e depois da chegada do mediador. Os dados aqui não são números. São falas, narrativas, sentimentos. Então, quando se fala na abordagem mista, a famosa quali-quant, estamos basicamente pegando o melhor dos dois mundos para ter uma visão em 3D do problema escolar. Perfeito.
Você tem a prova matemática indiscutível de que o comportamento de sentar aumentou com os dados quantitativos e, ao mesmo tempo, tem a riqueza do relato da professora dizendo como a dinâmica da turma inteira melhorou com os dados qualitativos. É uma análise incrivelmente robusta. Outra classificação crucial que a metodologia exige é sobre a natureza da pesquisa, que se divide em básica ou aplicada. Pelo que eu entendi, a básica quer entender os princípios fundamentais do universo e do comportamento, enquanto a aplicada quer pegar esse conhecimento e usar para resolver uma dor imediata. Isso mesmo, é uma boa divisão. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Manda. Quando a gente ouve falar sobre a pesquisa aplicada, que está lá no chão da escola, sabe? Resolvendo a inclusão de milhares de crianças em tempo real, ela parece ser muito mais urgente. É a dor imediata batendo na porta. Pois é. Não corremos o risco de, coletivamente, olharmos para a pesquisa básica e pensarmos: isso é só a teoria de laboratório. Vamos cortar o financiamento disso aí e focar só no que resolve problemas de curto prazo? Nossa, esse pensamento é muito comum e tentador, mas seria um desastre absoluto a longo prazo. É uma armadilha clássica das políticas científicas. Por quê? Porque a pesquisa aplicada, por definição, não cria o seu próprio alicerce do zero. Ela apenas utiliza os princípios fundamentais que foram descobertos a duras penas pela pesquisa básica ao longo de décadas. Dá um exemplo prático para a gente visualizar isso. Pensa numa analogia com a física. A pesquisa básica é aquele cientista de décadas atrás estudando a lei da gravidade e a aerodinâmica num laboratório sem a menor pressa de transportar passageiros, sabe? A pesquisa aplicada é a engenharia moderna que usa essas leis imutáveis para construir um avião comercial enorme. Entendi. Sem a descoberta chata e teórica da gravidade, o avião simplesmente não sai do chão. Nem sai da prancha do projetista. O ecossistema 100% interdependente. Nenhuma dessas intervenções maravilhosas que a gente vê hoje para a inclusão escolar de crianças atípicas existiria se décadas atrás pesquisadores da ciência básica não tivessem dedicado a vida deles... Dedicado a quê, exatamente? Apenas a entender como o mecanismo de aprendizado humano funciona no seu nível mais celular e primitivo, sabe? Testando reforço, punição, controle de estímulos. E eles faziam isso sem qualquer pressão para entregar um pacote de soluções imediatas para a sociedade da época. O conhecimento é uma maratona de revezamento. A realidade do dia a dia da pesquisa é muito curioso. Os procedimentos seriam o formato da investigação, né? Isso. Se o pesquisador escolhe o que chamamos de estudo de caso, ele vai focar toda a energia dele, um microscópio, em entender profundamente a história e as minúcias apenas do Joãozinho ali na sala dele. Ele não tenta resolver o problema do Brasil inteiro. De jeito nenhum. O foco não é generalizar para outras crianças de imediato, é entender aquele caso profundamente. Mas se ele adota um método experimental, a dinâmica muda de figura. O foco passa a ser de causa e efeito controlada. Aí ele tem que mexer no ambiente, certo? Exato, manipular ativamente. Ele vai precisar colocar o mediador na sala em uma semana, retirar o mediador na semana seguinte, talvez usar um grupo de controle em outra escola do mesmo bairro. Tudo isso para conseguir provar matematicamente que foi a presença do mediador. E não o clima mais ameno daquela terça-feira que deixou o Joãozinho calmo. Isso, a escolha metodológica dita todas as regras do jogo. E é fascinante perceber como todas essas engrenagens trabalham juntas. A abordagem, a natureza, os procedimentos. É um sistema muito bem desenhado. O rigor valida cada pequeno passo rumo à descoberta. Essa estrutura burocrática toda, com esses nomes difíceis, não existe para engessar o pensamento criativo de quem está na escola. Ela existe para libertar o conhecimento das amarras do nosso viés humano. Disse tudo. É justamente essa planta baixa, tão detalhada, que permite que sonhos complexos, como uma educação verdadeiramente inclusiva, deixem de ser apenas desejos nobres de palanque político. E passem a ser realidade, né? Com certeza, se tornem práticas cientificamente comprovadas, eficazes e, mais importante, reprodutíveis em qualquer escola do país, seja no sul ou no norte do Brasil. Olha, analisar o quadro geral do que cobrimos hoje nos dá uma dimensão real de que a ciência é a nossa principal barreira de contenção contra o achismo.
Sem dúvida alguma. E isso nos deixa com um pensamento final bastante provocativo para refletir depois que esse mergulho aprofundado terminar hoje. E eu jogo isso para quem nos ouve agora. Vamos lá. Pense o seguinte: se o método científico exige parâmetros tão absurdamente rigorosos, se ele exige isolar dezenas de variáveis, criar testes à prova de falhas humanas e ainda obriga a uma declaração pública e super transparente das lentes filosóficas apenas para conseguir estabelecer um único fato pontual e confiável sobre uma criança sentar ou não numa cadeira na sala de aula, quanto daquilo que nós chamamos tão tranquilamente de senso comum nos nossos debates familiares de domingo, nas brigas das redes sociais e nas nossas próprias certezas inabaláveis do dia a dia, conseguiria sobreviver a 10 minutos desse nível de análise estrutural implacável. Nossa, é de explodir a cabeça. Quase nada sobreviveria. Pois é, quantas das nossas verdades absolutas passariam no teste da fechadura metodológica? Fica a reflexão pesada para quem acompanha a gente. Excelente ponto para terminar. Mantenham a curiosidade acesa o tempo todo, continuem questionando as próprias certezas e investigando o mundo ao redor de forma crítica. E até a próxima, pessoal. Nos vemos na nossa próxima análise profunda. Um abraço.